Mas foi por pessoas exatamente assim descritas que Cristo entregou a sua vida. Uma coisa é amar quando a pessoa é forte, obediente, né? Eu tenho um netinho que a gente acha, né? Vou receber por hoje a coisa mais linda, né? Quando é obediente. Então, né? Uma coisa é amar alguém assim. Outra coisa é amar a pessoa como Paulo descreve nesse texto: rebelde e desobediente. Dá a vida por alguém que merecia condenação. Dá a vida por um justo, como diz a palavra. Talvez ache que não consiga fazer isso, né? Mas dá a vida por um injusto. Esse é o teste do amor para o cristão. Como está descrito em Lucas 6, 27 a 36, Jesus diz o seguinte: mas eu digo a vocês que me escutam, amem seus inimigos e façam o bem aos que odeiam vocês. Desejem o bem aos que amaldiçoam e orem por aqueles que caluniam vocês. Se alguém lhe dá um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém lhe toma um manto, deixe que leve também a túnica. Dê a quem lhe pede, e se alguém tira o que é de você, não peça que devolva. O que vocês desejam que os outros lhe façam, também vocês devem fazer a eles. Se vocês amam somente aqueles que os amam, que gratuidade é essa? Até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. Se vocês fazem o bem somente aos que lhes fazem o bem, que gratuidade é essa? Até mesmo os pecadores fazem assim. E se vocês emprestam somente para aqueles de quem esperam receber, que gratuidade é essa? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, ame os inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar receber coisa alguma em troca. Então a recompensa de vocês será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também o Pai de vocês é misericordioso. Esse é o teste do amor, e Deus passou nesse teste, né? Porque Deus demonstra o seu amor por nós exatamente quando merecíamos condenação. Então Deus passou no teste do amor porque Jesus morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ele enviou salvação quando merecíamos condenação. Ao ver nossa vida tão maltrapilha, Deus não disse: só entregarei a vida do meu filho em favor de vocês quando vocês merecerem. Ele não disse nem fez isso. Pelo contrário, por sua grande misericórdia, por seu grande amor, Ele nos envia a salvação quando não merecíamos. Eu vou citar um exemplo, talvez você conheça essa história que eu vou falar, que está registrada na Bíblia. É uma história que se identifica muito conosco, principalmente comigo. Eu gosto muito dessa história. É uma história do rei Davi, e ele nos dá um grande exemplo de amor, um grande exemplo de misericórdia, que podemos tirar proveito para nossas vidas. Davi, ao olhar para Mefibosete, eu não sei se você conhece a história de Mefibosete, ele não disse: eu só cuidarei de você quando você aprender a andar. Você conhece a história de Mefibosete? Se sim, nós vamos relembrar um pouco agora, e se não, ouvirá pela primeira vez, e vamos tentar tirar o máximo de proveito para a nossa vida atual. Essa história está registrada em 2 Samuel 4:4 e 9:3 a 11. Jonatas
era filho de Saul. Ele tinha um filho aleijado dos pés. E ele tinha 5 anos quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama, ou sua babá, o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou aleijado. Seu nome era Mefibosete. Mefibosete era o filho de Jonatas, portanto neto de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Saul e Jonatas foram mortos em batalha, deixando o trono livre para ser ocupado por Davi. Naquela época, o novo rei costumava marcar seu território, exterminando a família do rei anterior. Cruel, mas era assim. Porém, Davi não tinha a intenção de dar prosseguimento a essa tradição. Mas a família de Saul não sabia disso. Assim, fugiu apressadamente. Um motivo particular de preocupação era o menino Mefibosete, de apenas 5 anos. Com a morte do pai e do tio, ele seria o herdeiro natural do trono. Se Davi tivesse a intenção de assassinar os herdeiros de Saul, aquele rapaz seria o primeiro da lista. Por isso, a família saiu correndo. Entretanto, no meio daquela pressa, Mefibosete escorregou dos braços da babá, o que causou sequelas permanentes em ambos os pés. Ele seria um aleijado para o resto da vida. Mefibosete entenderia o retrato do que Paulo fala de nós nessa leitura que acabamos de ouvir. Quando ainda éramos fracos. E por aproximadamente 2 décadas, 20 anos, o jovem príncipe viveu em uma terra distante, incapaz de caminhar, de trabalhar, incapaz de ver o rei, e temeroso demais para falar com ele. Ele era fraco. Enquanto isso, o reino de Davi florescia, prosperava cada vez mais. Sob sua liderança, Israel ficou 10 vezes maior do que era quando começou a reinar. Davi nunca foi derrotado no campo de batalha. Israel estava em paz. As pessoas se sentiam gratas. E Davi, o pastor de ovelhas que se tornara rei, não esqueceu a promessa que fizera a Jonatas. Davi e Jonatas eram muitos amigos, eles eram leais, confidentes um do outro. E essa amizade entre os dois enfrentou seu teste definitivo no dia em que Davi descobriu que Saul estava tentando matá-lo. Jonatas se empenhou para salvar seu amigo Davi e só lhe pediu um favor como retribuição: jamais deixe de ser leal com a minha família. Mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi, jamais deixe de ser leal com a minha família, pediu Jonatas a Davi. E assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi. Isso deve ter permanecido na mente de Davi como uma lembrança carinhosa. E anos depois, talvez ele tenha refletido sobre essa aliança e o tenha levado a consultar os seus servos e perguntar: resta ainda alguém da família de Saul? Alguém a quem eu possa mostrar lealdade por causa da amizade com Jonatas? Essa é uma pergunta que deve estar sempre na mente de um cristão.
Será que existe alguém? Será que existe alguma coisa que eu possa fazer pelo próximo? Será que existe alguém necessitado, precisando de mim? Será que eu posso fazer algo por alguém? Será que eu posso fazer por alguém aquilo que fizeram comigo? Será que eu posso fazer o bem a alguém? Se pessoas já fizeram isso por mim. Agora, irmãos, isso não deve ser feito para mostrar o quanto sou generoso. Isso não deve ser feito para buscar elogios ou para buscar algo em troca. Não porque sou cristão, para mostrar que sou cristão, mas porque sou cristão. Davi não teve interesse em se mostrar bondoso para receber aplauso das pessoas. Essa coisa que faz são os nossos políticos, né? São os nossos governantes. O servo de Deus não deve agir assim. O que mobilizou Davi foi o pensamento de que ele também já tinha sido fraco. Hoje ele é forte, hoje ele é um rei, mas ele foi fraco um dia. E em sua fraqueza, ele recebeu ajuda. E a palavra de Deus diz para nós em Romanos 15, 1 a 2, nós que somos os fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos, e não procurarmos o que nos agrada. Cada um de nós procure agradar ao seu próximo, em vista do bem, para edificar. Voltando à história de Davi, enquanto se escondia de Saul, Davi se encontrava na condição descrita pelo apóstolo Paulo, quando ainda era fraco. Mas Davi foi libertado, e agora ele deseja fazer o mesmo por alguém. E um servo de nome Ziba conhece um descendente de Jonatas, conhece um descendente de Saul, e ele chega para o rei e diz: ainda há um filho de Jonatas, porém é aleijado dos pés. O que diz Davi? Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, e Lodebar. Bastou uma frase para Davi descobrir que o problema era maior do que eu imaginava. O rapaz era aleijado dos pés. Ninguém iria culpá-lo se Davi perguntasse a Ziba: existe uma outra opção? Alguém que não seja problemático? Não tem um membro na família saudável que eu possa ajudar? Talvez ninguém fosse criticá-lo, afinal de contas, ter um aleijado na corte não ficaria bem. Apenas a elite pisa no tapete, não é verdade? Esse rapaz não consegue nem andar. Em que ele poderia ajudar? Ele só vai atrapalhar. Não tem riqueza, não tem educação, não tem especialização em nada. Como será a aparência dele? Durante esses anos todos, ele viveu escondido em um lugar de nome estranho, Lodebar, que significa lugar estéril. Há outra pessoa que eu possa ajudar? Há outra pessoa que não seja tão carente? Essas palavras, porém, jamais foram pronunciadas por Davi. A única resposta de Davi foi: onde ele está?
Até então, todas as pessoas se referiam a Mefibosete como o aleijado. Mas Davi não faz isso. Ele não pergunta onde está esse filho problemático. Em vez disso, ele apenas pergunta pelo filho de Jonatas. A história de Mefibosete não parece ter algo comum com você e comigo, com a igreja. Afinal de contas, não nascemos na realeza? Não somos criaturas de Deus? E assim como Mefibosete, não carregamos por toda a vida a marca da queda, a marca do pecado? Não ficamos com medo de nos aproximar de um rei que nunca ouvimos? A Bíblia diz em Romanos 5,12: assim como o pecado entrou no mundo através de um só homem, e com o pecado veio a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. Por isso carregamos essa culpa sobre nós. Todos pecamos, todos pecaram. Não carregamos, assim como Mefibosete, a marca da queda? Não foi assim logo depois da queda de Adão que atingiu, que derrubou? Depois do pecado de Adão, não fomos atingidos, não ficamos aleijados? Toda a humanidade não ficou com a marca do pecado depois da queda de Adão? Deus poderia ter acabado com tudo e criado tudo de novo, se assim quisesse, mas Ele não faz. Deus não faz isso. Por quê? Porque Ele nos ama. Somos seus filhos, e a Ele providencia a salvação. Efésios 2,4: Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando estávamos mortos por causa de nossas faltas. Vocês foram salvos pela graça. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus nos ressuscitou e nos fez sentar no céu. Que maravilha! E assim como Mefibosete, muitos de nós sabem o que é carregar um estigma, sabem o que é carregar uma marca, um rótulo. Cada vez que o nome é citado, vem a calamidade, né? Ah, Edivaldo, aquele que vivia bêbado. Ah, Joana, aquela sem vergonha. Fulano, aquele que não para em nenhum emprego, o caloteiro, o adúltero, o drogado e etc. Agora é cristão? Não acredito. Para mim, ele vai ser sempre a mesma pessoa. Muitas pessoas eram assim, mudaram de vida, mudaram suas atitudes, mudaram seus comportamentos, mas algumas pessoas insistem em rotular. Não aceitam a mudança. Para pessoas assim, seremos sempre vistos, seremos sempre julgados pelo nosso passado. Seremos sempre aleijados, como Mefibosete era para aquela geração. Mas a palavra de Deus diz: vocês estavam mortos por causa das faltas e pecados que cometiam. Outrora vocês viviam nessas faltas e pecados, seguindo o modo de pensar deste mundo, seguindo o príncipe do poder do ar, o espírito que agora age nos homens desobedientes. Antigamente também nós andávamos como eles, submetidos aos desejos da carne, obedecendo aos caprichos do instinto e da imaginação. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. O seu passado persegue você por onde vai? O seu passado te persegue por onde for? Será que não existe ninguém que nos olhe por aquilo que não somos?
Será que não existe ninguém que não olhe para nós pelas coisas que fizemos? Sim, existe sim. Apenas um. E Ele é o seu Rei, Jesus Cristo. Ele não olha para você pelo teu passado, por aquilo que tu fez. Ele olha para você como você é. Quando Ele fala de você, Ele te respeita. Ele menciona a sua condição, Ele não menciona a sua condição e nem o seu problema. Ele permite que você participe de sua glória celestial, porque Ele te ama. Ele se refere a você como filho ou filha, não importando o passado, não importando o que tenha feito. Sabe por quê? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. No Salmo 103, 9 e 4, Davi diz que Deus não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó, que somos fracos. Mefibosete, ele carregou a sua marca por 20 anos, como eu disse, por 2 décadas. Quando as pessoas mencionavam seu nome, também se referiam ao problema que ele tinha. Mefibosete, o aleijado. Mas quando o rei mencionou seu nome, ele referiu-se a ele como filho, assim como Jesus faz com nós. E uma palavra do rei vale mais do que 20 mil de alguém aí fora. E aí os enviados de Davi viajaram até a casa de Mefibosete. Eu falei que ia falar bastante, né? É que a história é longa. Viajaram até a casa de Mefibosete, carregaram o rapaz até a carruagem e o acompanharam até o palácio. Dou graças a Deus que estou conseguindo trazer essa mensagem. Essa mensagem eu só levei uma vez e não consegui levar até o final porque eu chorei muito. Mas hoje, graças a Deus, o Espírito de Deus está me controlando, porque é uma história muito bonita. Então, os servos de Davi foram até Mefibosete, carregaram uma carruagem até o palácio. Ele foi levado à presença do rei, onde se prostrou com o rosto por terra e declarou: sou teu servo. Assim será a nossa vitória. Se você ainda está carregando um estigma, uma marca que alguém insiste em te rotular, não importa o tempo que tenha que fazer isso, não desanime. No dia da volta de Cristo, quando se fizer chamada, o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Amém. Essa é a nossa vitória. E ninguém o impedirá de ir ao encontro de Jesus nos ares. Ninguém vai impedir de você ir encontro com Ele. E nem só ir ao encontro dele, entrar e morar para sempre com Ele. Amém? Amém. É compreensível o temor de Mefibosete. É compreensível o medo dele por Davi. Embora ele tivesse ouvido falar da bondade do rei, qual garantia que ele tinha? Quem poderia garantir que Davi não ia querer matá-lo?
Ainda que os emissários certamente tivessem assegurado que Davi não tinha intenção de causar nenhum mal, ele estava com medo. A ansiedade de Mefibosete estava em seu rosto, que tocou o solo em reverência ao rei. Será que não faríamos o mesmo indo de encontro ao nosso rei? Será que não iríamos reverenciar o nosso rei? As primeiras palavras de Davi a ele foram: não tenha medo. Que coisa! Jesus Cristo, nosso rei, também é conhecido por ter dito a mesma coisa. A ordem mais frequente que se ouviu dos lábios de Jesus foi: não temas, não tenha medo. Essa ordem celestial de não ter medo aparece em todos os livros da Bíblia, sabia disso? Mefibosete foi chamado, encontrado e resgatado. Ainda assim ele precisava ter certeza de que nenhum mal lhe seria feito por Davi. Não somos assim, igual a ele. Muitas vezes não temos medo de nos deparar com a palavra de Deus na presença do Senhor, por causa do que somos. Somos convidados, cheios de medo. Não precisamos nós também da convicção de que estamos nos prostrando diante de um rei rico em graça, rico em misericórdia, em amor. O apóstolo Paulo diz que temos essa segurança. Paulo aponta para a cruz como nossa garantia do amor de Deus. Ele diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos cheios de marcas. Deus provou seu amor por nós ao sacrificar seu único filho. Antes, Deus enviara profetas para pregar. Agora Ele envia seu filho para morrer. Antes, Deus incumbira anjos de nos ajudar. Agora Ele oferece seu filho para nos redimir. Quando trememos de medo, Ele nos indica o sangue de Cristo espargido sobre a cruz e diz: não tenha medo. Assim como Davi, que cumpriu a promessa que fizera a Jonathan, Deus também mantém a promessa que nos fez. O autor de Hebreu diz que assim também Cristo se ofereceu uma vez por todas para tirar o pecado de muitos. Ele aparecerá uma segunda vez, sem nenhuma relação com o pecado, para aqueles que o esperam para a salvação. O nome Mefibosete significa aquele que expulsa a vergonha. E era exatamente isso que Davi queria fazer pelo jovem príncipe: expulsar a vergonha que ele tinha. Para encerrar, pare um pouco e tente visualizar a cena na sala de jantar no Palácio do Rei. Tente imaginar uma sala de jantar no Palácio do Rei. O som do sino ecoa pelo palácio anunciando o jantar. Davi dirige-se à ponta da mesa e senta-se. Poucos minutos depois, chegam os convidados, um a um, e vão tomando seus lugares. Aminon, Absalão, Tamar, o guerreiro Joabe. Eles sentam-se, se entreolham e ficam se indagando, como se perguntando: por que o jantar não começa a ser servido? Ainda tem um lugar vazio. Falta um convidado do rei.
De repente, ouve-se o som de pés arrastando-se, talvez de muletas tocando no chão, até que Mefibosete, mesmo desajeitado, encontra seu lugar à mesa e senta-se. Aí só assim tem início ao jantar. E essa cena não aconteceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes apenas. Foi por toda a vida. Davi devolveu a Mefibosete todas as suas terras, plantações e servos, e insistiu que o aleijado comesse a mesa do rei para sempre. E Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa de Davi, como se fosse o filho do rei. Será que Mefibosete entendeu o sentido da graça? Será que a nossa história não se identifica com a de Mefibosete? Filhos da realeza, como eu já disse, aleijado pelas quedas, permanentemente marcados pelo pecado, vivendo de maneira tortuosa aqui na terra, lembrados apenas pelo rei, orientados não por nossa beleza, mas pela promessa que fez. Ele nos chama para si e nos convida a assumirmos um lugar permanente à sua mesa. Que maravilha! Saber que temos um Deus misericordioso, um Rei maravilhoso em amor, que nos convida para entrar e sentar à sua mesa para sempre. Embora capenguemos mais do que andamos, assumimos o nosso lugar perto dos outros pecadores feitos santos e participamos da glória de Deus, porque já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Você está perto de Deus, livre do reino das trevas, justificado, passou a ser membro do reino e foi aperfeiçoado, foi adotado e nunca mais será abandonado. Irmão, você tem a seu dispor todas as bênçãos espirituais disponíveis. A palavra do Senhor diz em Efésios 1:3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, e não algumas, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Esse é o dom oferecido ao mais vil pecador da terra. Quem poderia fazer uma oferta assim, senão Deus? Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. E Paulo fala para nós, quando éramos pecadores, quando éramos fracos, merecedores da ira de Deus, Ele nos manda a salvação. Assim como Mefibosete, somos filhos do rei, e onde quer que estejamos, nossa melhor oferta não passa de uma caixinha de fósforo, não passa de um nada, se comparada ao que recebemos de nosso rei, se comparado com aquilo que recebemos de Deus. Tudo que eu dou é pouco, comparando com o que recebo de Deus. Por isso, se tem alguém que nos visita, fica um conselho: faça como Mefibosete, aceite o convite do rei e livre-se das marcas do pecado, porque Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Amém, irmãos? Amém. Se você pode e quer ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelo teu imenso amor, por tua misericórdia, por tua graça para conosco, Pai Santo. Não temos nem palavra para descrever o quanto somos gratos a Ti por isso, Senhor. Te pedimos
que o Teu Santo Espírito continue nos guiando, nos conduzindo, entendendo que somos Seus súditos, que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, que possamos nos aproximar de Ti com amor, com reverência, que toda honra e toda glória seja dada a Ti, pois o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Somos infinitamente gratos por ter nos enviado a salvação quando merecíamos condenação. Que possamos levar essa mensagem adiante, pois o Senhor não quer salvar apenas alguns, Senhor quer salvar a todos. Que essa mensagem salvadora chegue a todos, enquanto é tempo, para que eles possam mudar a sua vida, que eles possam vir de encontro ao Rei, entregar a sua vida a Ele, que possam entrar e fazer morada no reino celestial. Em nome do Teu Filho amado Jesus, é que oramos agradecidos por isso. Amém, Senhor. Amém.